O livro de Eclesiastes começa de forma categórica, dizendo no versículo, capítulo 7, no verso de número 8. É isso? 7, 8? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o interessante é que este livro, ele é escrito por nada mais, nada menos que Salomão. Salomão, filho de Davi, um homem que foi conhecido por uma sabedoria sobrenatural dada por Deus a ele. Um homem que solucionava situações de forma humana, como homem, mas de uma sabedoria, um dom dado por Deus a ele, com soluções tremendas. Mas escute uma coisa, Salomão, a palavra de Deus nos mostra de alguém que categoricamente faz o completamente contra aquilo que ele próprio prega, aquilo que ele próprio deixa registrado como ensinamento de Deus para as nossas vidas. Não caberia melhor uma pregação, uma mensagem como essa, para a última pregação desse ano, a última mensagem deste ano, nesse ministério, em que muitas pessoas, nós começamos e viramos o ano, como daqui a pouco vamos virar o ano, e vamos estar profetizando novamente, que vamos vivenciar um ano novo. Mas será que esse ano novo se cumpriu na vida de muitos que, por exemplo, que não estão aqui? E que o pior, que não estão aqui e não estão em nenhum outro lugar na casa de Deus. Porque se não estiver aqui, estiver na casa de Deus, servindo e frutificando e gerando, glória a Deus por isso. Porque a questão não é a placa Ministério Revelação Profética. A questão é a presença de Deus em que árvore que você está gerando todos os dias da sua vida. Porque a essência não está no local, a essência está em nós, dada por Deus. E se eu e você não fomos confrontados por essa verdade, mais um ano vai entrar e o que seremos nós? Mais um membro, mais um visitante, mais uma pessoa que veio para o culto e que glorifique, que acha louvores lindos e como é bom estar na presença de Deus, mas que qualquer coisa faz você se afastar, que qualquer coisa faz você não estar, que qualquer coisa faz você e eu abandonar. Salomão é um cara que tinha uma sabedoria dada por Deus, um dom de Deus a ele, mas que ele próprio se enrola nos seus desejos, nas suas vontades e nas suas cobiças e pecados. Salomão é um homem que se envolve com muitas mulheres, se ilude com elas e agora termina servindo a outros deuses. Alguém que foi destinado para o sucesso, para vivenciar o milagre, para vivenciar a promessa, para vivenciar o extraordinário. Escute uma coisa, desafie você a pensar, para você não estar em mais uma reunião, ou sair de qualquer forma, seja você na sua casa, seja você aqui presente, seja onde você estiver. Escute, Deus ele quer nos levar a pensar, dizendo como é que vai ser o final. Como que vai ser o final? Porque o começo é fácil. O começo, todo mundo, vamos começar, vamos fazer. Ai, eu amo, eu gosto. Ai, como que lindo. Eu já disse aqui esses dias, ai, meu sócio é maravilhoso. Vamos montar uma sociedade. Aí passa um mês, quando alguém me perguntar para mim, pastor, o que você acha no longo de 16 anos? Você imagina quantas pessoas quiseram apresentar sociedade para nós, para mim e para a pastora. Olha, ora por nós, queremos ser sócio. Eu vou dizer, meu irmão, eu vou orar para vocês não ser sócio. Porque agora, não, o pastor está repreendido, todo levante, todo pensamento, não, fique em paz, é sucesso, é bênção, Deus está nesse negócio. Mas você veio perguntar conselho, pedir a bênção, ou você já veio decretar o que você já fez? Porque quando a pessoa tem uma ideia formada, ela não quer ouvir mais ninguém, afinal ela quer fazer o que ela quer, o que ela acha. Então para que consulta? É igual a Deus, pessoas querem servir a Deus, para Deus ser o teu servo, não para nós sermos o servo dele. Pessoas querem ter Deus como um amuleto da sorte,
com a rua, como chama troço daquela rua, como é que chama? Ruda, ou trevo de 4 folhas, qualquer coisa que mística, que não faz nada, mas que para algumas pessoas elas querem carregar como patuá. Olha, eu tenho Deus para servir, mas espera aí, é o Deus que te conduz, que dirige, que fala, que dá ordem? Não, é eu que peço para Ele do socorro na hora que eu me enrolo. Quer dizer, muitas pessoas têm servido a Deus simplesmente para que Ele socorre, para que Ele te ajude. Ele é o meu socorro presente na hora da minha angústia, quando eu falho, quando eu erro. Mas escute uma coisa, o Senhor diz para mim e para você que Ele quer conduzir os nossos passos, que Ele quer conduzir as nossas vidas, que Ele quer estar à nossa direita, pegando pela nossa mão, para que nós não sejamos abalados em momento nenhum. Porque se Ele nos estiver à direita conduzindo, Ele vai te conduzir no caminho do sucesso, do milagre e da vitória. E Ele não vai precisar vir te socorrer. Por quê? Porque Ele nunca te levará no caminho de morte. Ele sempre te levará no caminho de vida, de sucesso e de milagre. Porque o nosso Deus, o caminho dele é de luz, e é de vitória, e é de promessa para mim e para a sua vida. Mas nós temos Deus como um patuá, como alguém que nos serve, como alguém que é o servo, não o Senhor. E aí pessoas costumam muito bem começar bem e não querer ouvir nada. Quer dizer, o senhor é contra a sociedade? Eu vou dizer 99,9% assim? Sim, sou contra. Sou contra porque, irmãos, há pessoas que você nem com a sua própria família, porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma vontade. Hoje você está insatisfeito, mas vai dar certo. Eu conheço um pastor que deu certo, conheço mais de um que deu certo, mas eu conheço milhares que deram errado. Então eu estou dando um exemplo para você. Se Deus já estiver falando aqui, vai recebendo já a direção de Deus para a sua vida. Mas eu estou dando um exemplo para você, porque o que Deus tem, um sucesso é para você. O que Deus tem para você é seu. O que Deus tem para você, através de você, é para que a glória dele seja manifestada na sua vida. Se Deus tem um chamado e um talento, um propósito para você, para de dizer que separou por causa do outro. A salvação é individual, e o que Deus tem para você é seu e de mais ninguém. Mas por que muitas pessoas param? Porque afinal elas caminham junto com outros. Aí o meu irmão não me ligou, o pastor não veio até mim, o irmão não fez isso, mas está lá a Bíblia, o pastor tem que fazer isso, está fazendo não sei o que. Vou dizer uma coisa a você, queridos, você não tem que depender de mais ninguém. Há um Senhor e Salvador que cuida de você, e Ele te sustenta todos os dias da sua vida. Quando você tem o prazer em servi-lo, você não para no meio do caminho, e você não se corrompe nos seus conhecimentos, porque o que aconteceu com Salomão foi isso: a sabedoria o fez o corromper. Eu vou dizer, tem muita gente sábia, mas melhor que a sabedoria é a unção de Deus sobre as nossas vidas. Melhor que o conhecimento é a graça de Deus sobre nós. E o que Deus tem para mim e para você é isso, porque aquele que tiver a unção, diz a Bíblia, João disse que a unção de Deus te ensinará o que você deve fazer, e se ensinará e capacitará em todas as coisas, diz o Senhor dos Exércitos. Mas muitas pessoas querem ser sábias e na sua sabedoria se corrompem. Perceba, eu estou aqui pregando e falando de Eclesiastes. Eu vou dizer, ministrando, falando para mim e para você daquilo que um homem deixou escrito, ele próprio pregou. Nós ouvimos uma certa pessoa, está sendo gravada, eu não vou citar, mas você vai saber, porque vai ser publicado. Eu não quero ter problema nenhum com uma pessoa, não porque medo de falar, mas para não expor ninguém. Um grande líder, ministro de louvor, cantou os louvores mais proféticos, dizendo que a gente tinha que vigiar, ficar atento ao pecado, não deixar subir para a cabeça. E foi exatamente o que aconteceu com ele. E ele caiu. Ninguém nem mais ouve falar. Tem uma audiência, tem, mas nem se compara perto da bomba que ele era no Brasil e fora do Brasil. Porque todos os louvores dados da boca dele eram louvores proféticos, poderosos, Bíblia pura, Deus puro. O que ele pregava foi exatamente onde ele caiu. Quer dizer, escute uma coisa, nós temos que vigiar. Porque esta mensagem não é para você, essa mensagem é para mim que estou pregando. Porque se eu entender que é para você, eu digo, não, então eu estou confortável. Eu digo, não, eu preciso entender que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E para que a gente chegue no fim, meu irmão, a gente tem que padecer muitas provas, a gente tem que passar muitas lutas, a gente vai passar muitas decepções, muitas traições, muita humilhação. Mas nós não podemos olhar para aqueles que nos param, nós temos que olhar para aquele que nos sustenta, para aquele que nos capacita,
para aquele que nos levanta, e é Ele que te trouxe aqui, porque Deus tem um projeto para a sua história, algo tão lindo, tão extraordinário, que Ele quer usar você para que o nome dEle seja glorificado na tua história. Nós ouvimos falar de Satanás, um ser que andava do lado de Deus, e que quando Deus falava, cadê a sua glória? Ele dizia, olha para Lúcifer. E um ser extraordinário, regia o coral dos céus, mas que um dia pensou ser igual a Deus. Não melhor, só igual. E quando ele pensa, ele acorda no inferno, como Satanás, como um anjo decaído, e com uma terça parte que foi junto com ele. Anjos que estavam no céu, que começaram muito bem, mas que terminaram muito mal. Tinha tudo para ser sucesso, tudo para ser uma bênção, mas não, se corrompem, se perdem. Em vez de posicionar-se e entender que a vida de um cristão ou de qualquer pessoa bem-sucedida, ela saber que na vida dela, ela nunca pode desistir, nunca pode desmotivar, ela precisa continuar crendo, ela precisa continuar confiando e permanecer firme até o final, porque ela sim é mais que vencedora em Cristo Jesus. Nós olhamos para eles, personagens, homens que começaram muito bem e que não tem como justificar os seus erros e dizer, olha, a culpa é de tal fulano, a culpa é do pregador, a culpa é do meu professor, a culpa é daquele que me ensinou mal, a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã. Não, queridos, escute uma coisa, a Bíblia diz que não há tentação que seja maior que nós não podemos suportar. Ainda que você passe provas e tentações e provações, Deus te dá o escape, Deus te dá a saída, Deus te prepara todas as coisas para você ser bem sucedido. Como assim, pastor? Olhamos para Judas Iscariotes. Judas Iscariotes teve o melhor professor. Judas Iscariotes teve o melhor, os melhores amigos. Judas Iscariotes teve a melhor escola, o melhor pastor, o melhor mestre, o melhor tudo. Mas ele tem um final terrível, porque ele decide desse jeito. Eu vou dizer, você está passando por lutas, por provas, mas se você decidir que o seu final vai ser de vitória, fique firme, porque Deus vai te honrar na terra, porque a cura, o milagre já está sobre você. A provação, ela vai cair por terra, porque a exaltação de Deus está sobre aqueles que permanecem, daqueles que persistem e daqueles que insistem no Senhor. Jó 22:28 diz, determinando tu algum negócio, se-te-á firme, e a luz de Deus brilhará nos teus caminhos. A luz de Deus, você quer nisso? A luz de Deus, a luz de Deus, a luz de Deus brilhará nos teus caminhos. Aleluia. Faz um balanço. Glória a Deus pela sua vida, você que está aqui. Pastor, o senhor sabe que tem alguém que não quero saber, mas não estou julgando ninguém. Essa mensagem é pregada desde a primeira até a última, é a mensagem a mesma. Não cabe a mim julgar ninguém, se veio porque não pode, porque não importa. O que Deus está nos ensinando é que quando você pensar em ficar na sua casa para assistir Netflix, você vai dizer, meu irmão, eu não posso esmorecer no meio, porque eu preciso ficar firme até o final. Porque é bom, é gostoso, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Hoje você começa fazendo uma coisa, amanhã é duas, depois é 3, 4, você não tem mais tempo para Deus. Porque a gente tem que ser radical com as coisas do Senhor. Olhamos para Judas Iscariotes, que ele chega a um ponto que ele chega diante dos sacerdotes, e ele diz para os sacerdotes, o que me quiser dar, e eu vou-lo entregarei. Ele não vende Jesus por um preço que ele pensou, ele vende Jesus por qualquer coisa. O que me quiser dar, e eu vou-lo entregarei. Ele disse para aqueles que queriam matar Jesus, ele está dizendo, escute uma coisa, o que você estiver para mim, dá aí que eu vou entregar. Para mim qualquer coisa está servindo. Tem muita gente fazendo isso. Tem gente que não tem nenhum foco e ambição de errar no pecado, quer dizer, para ela qualquer coisa, qualquer lixo serve. E Judas Iscariotes fez isso. E depois que entrega Jesus, ele se sente acusado.
oprimido a ponto de tirar a sua vida, e dizer: o que eu fiz com aquele que deu a vida por mim, o que eu fiz com aquele que me ensinou, o que eu fiz com aquele que me mostrou, o que eu fiz com aquele que fez tudo por mim, foi o melhor mestre, o melhor professor, ele tinha tudo melhor, não tinha justificativa, mas a escolha dele foi essa. Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Qual está sendo as nossas escolhas? Preste atenção, não é só de vir para o culto. A sua escolha de ser santo diante de Deus, a minha escolha de ser posicionado, de orar mais a Deus, de ler a palavra, de buscar a presença do Espírito Santo, de ser renovado, de não ser qualquer crente. Qual é a sua escolha? Você tem mais tempo para fazer o que não presta, ficar no videogame fazendo outra coisa, e Jesus fica para o outro lado. Jesus está dizendo para você: qual é a sua escolha? É melhor o fim do que o começo delas. Escute uma coisa: toda vez que você está se dedicando a um tempo daquilo que está roubando o seu tempo real, você está deixando de ter sucesso. Porque se você dedica aquilo que não faz nada para você, amanhã você vai colher o nada. Mas se você dedica ao ensino, ao trabalho, ao posicionamento, no final você vai colher resultados e milagres de Deus sobre a sua vida, porque você está pagando o preço. E isso envolve estar na casa de Deus, vir na presença dEle, buscar a palavra, subir para cantar, subir para pregar, descer para varrer, vir para o culto, servir os obreiros, ligar para os irmãos, ser uma bênção como vizinho, ser uma bênção como pai, como filho, como irmão. Deus está dizendo: eu e você podemos ser melhor em tudo. Você e eu podemos ser melhor filho, melhor irmão, melhor vizinho, melhor pai, melhor mãe. Você e eu podemos ser melhor. Você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Você pode ser melhor. É escolha. Mas muitas vezes nós optamos como Judas. Fazemos tanta asneira e não sabemos o que estamos fazendo, porque no final das contas é morte. Termina enforcado, porque se sentiu condenado, porque ele sabia que Jesus não era digno de passar por aquilo, de uma traição daquela. Mas eu vou dizer uma coisa: ainda Jesus sendo traído, ele faz a ceia dizendo: na noite em que fui traído, eu pego o pão e parto, digo: graças te dou, Senhor. Na noite em que é traído Jesus, ele continua a servir a ceia. Na noite que é traído, ele recebe o beijo daquele que o trai. Na noite de que é traído, ele continua lavando os pés daquele que vem se levantar contra ele. Porque a árvore boa nunca vai ser ruim. Você não vai dar fruto ruim porque os outros não prestam. Você dá fruto ruim porque você não presta. Porque Jesus, recebendo o errado ou não, ele ainda é uma árvore boa. Se eu e você queremos ser árvore boa, não importa se os outros estão errando, você vai continuar lavando os pés e servindo com toda excelência, porque Deus te chamou para ser uma árvore frutífera. Deus te chamou para servir aqueles que vêm contra você. Mas pastor, está me traindo. Mas pastor, está se enganando. Está me enganando. Pastor, está falando mal de mim. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: quantas pessoas falam de nós? Deixa eu falar. Continue gerando fruto, continue manifestando a glória, continue exaltando o Senhor, porque o que importa é o final das coisas, não é o princípio delas. Deus está avaliando a sua conduta e Ele vai te honrar em nome de Jesus. O diabo, ele quer se levantar de várias formas. Pessoas querem ver você parar. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos: quanto mais bate você, é que nem o crente omelete. Quanto mais bate, mais você cresce, mais você aumenta, mais Deus te exalta, porque a glória de Deus sobre a sua vida, porque a presença de Deus sobre você. Deus está dizendo: eu estou te honrando, porque eu estou vendo o seu posicionamento, eu estou vendo a sua fidelidade, eu estou vendo você se focando em Deus. Tem muito crente, irmãos, que eu vou dizer uma coisa, que é o chamado crente carvão. Conhece o crente carvão? Conhece, irmão? Quem conhece o crente carvão? Levanta a mão assim. Ninguém? O crente carvão é aquele que, quando está apagado, ele suja você, mas quando ele está aceso, ele te queima. Ele não presta para nada, irmão. Só presta para ver a desgraça na vida dos outros. Ele só serve para sujar ou para queimar os outros. Quando ele se acha aceso, ele quer pisar em todo mundo. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus te chamou de crente de vaso, eleito de Deus.
Deus te chamou de ungido de Deus para fazer a diferença, para ser um instrumento para servir as pessoas. Árvore frutífera, deixa as pessoas subir em você. Estão subindo em mim, fique tranquilo, é porque você é uma árvore boa e pode subir em você. Estão pegando fruto, pode pegar, é porque você é uma árvore que gera fruto. Estão debaixo da minha sombra, pode ficar, é porque você não só tem aparência, é porque você tem vida com Deus, é porque você é cheio de Deus. Deus está te exaltando. Quando as pessoas tentam te parar, o Senhor é contigo. Aleluia. Nós não podemos fazer como os fracassados que começam bem e terminam mal. Mais um ciclo estamos terminando de muitos que começaram profetizando um ano de dupla honra, um ano de bênção, mas nem no culto vieram. No começo é fácil. Será que você vai persistir até o final? Estamos dizendo que o ano de 2021 vai ser um ano de milagres, um ano de vitórias. Pastor, mas esse ano foi muitas lutas. Foram muitas lutas. Mas eu digo para você, se você está aqui, você é o vencedor dessas lutas. Você é um abençoado nessas lutas. Deus te tem sustentado. Você está vivo. Você está vivendo um milagre. Deus está cuidando de você. Muitos não estão mais aqui, mas você está aqui para adorar e para glorificar e para bendizer o Senhor. Será que você tem um glória a Deus para Ele aí? Aleluia. Nós enxergamos esse Salomão começando bem e terminando mal. Enxergamos Judas Iscariotes começando bem e terminando mal. Vimos Satanás começando bem e terminando mal. Nós enxergamos e vimos na vida de Saul, o primeiro rei de Israel, um que começou o seu reinado de forma abençoada. Foi o primeiro rei de Israel. Mas a Bíblia diz que ele termina que o Espírito Santo de Deus sai e se afasta da presença de Saul. O Espírito de Deus não era mais com Saul. Se a Bíblia diz, muito fala, não pastor, Saul foi ungido com vaso e não com chifre, e Deus nunca foi com ele. Mentira, porque se a Bíblia diz que o Espírito saiu, quer dizer que um dia o Espírito era com ele. Só pode sair um dia quem teve dentro. Amém? Você há de concordar com essa palavra? O Espírito de Deus se afastou, e aí Davi tinha que ir lá tocar a sua harpa ungida, para acalmar Saul, para ele ter paz. Será que a sua harpa ia trazer paz na vida das pessoas? Será que a sua harpa, a sua pregação, a sua oração cura e restaura pessoas? Ou você não se sente capaz de orar por ninguém porque a sua conduta é pecaminosa? Essa pregação começa aqui, viu, irmãos? Quando eu falo a sua pregação, a sua vida, é para a minha vida também, em nome de Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Não é apontando ninguém dizendo é para você, não. É Deus falando para a minha vida. Se você quiser receber, você fica à vontade. Saul, ele começa de forma abençoada, mas termina de forma terrível. Saul agora começa a perseguir Davi. Saul começa a se levantar contra as pessoas. Saul começa a se opor, fazer tudo para poder parar, para destruir. Mas ele termina destruído. E aquele que está no pasto, rejeitado e abandonado, começando mal pela família, agora é honrado e levantado rei e se torna o maior rei de Israel. O nome dele é Davi. Começou mal, mas terminou de forma tremenda e poderosa. Errou, falhou, pecou, mas se arrependeu, se humilhou. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode até ter errado no meio do caminho, mas se você se arrepender, Deus vai te levantar. Você pode ter até falhado no meio do caminho, mas se você se humilhar, Deus vai te honrar e vai te levantar para a glória de Jesus. O importante é quanto disposto você está em querer. Eu vou dizer, você tem os seus motivos para justificar. Por que é que você pode ou não pode, não vem ou deixa de vir? Mas eu não vim porque eu não tenho essa obrigação. Ninguém tem obrigação nenhuma aqui. É escolha, é decisão, é vontade, é livre-arbítrio. Todo mundo aqui é voluntário da obra de Deus. Todos. Ninguém faz porque é obrigado, faz porque ama a Deus.
Porque Deus te chamou e ainda tudo que você oferecer ainda é pouco para Ele. Eu e você podemos enxergar várias passagens e vários personagens que começaram bem e que terminaram mal. Mas nós enxergamos aqueles que começaram mal e terminaram bem. Eles tiveram tudo para dar errado, tudo para não dar certo. Moisés foi esse cara. Moisés foi perseguido desde o ventre da sua mãe. Faraó mandou matar as crianças que estavam no ventre procurando mulheres grávidas, mas ele é ocultado dentro do ventre daquela mulher. Escute, é jogado no rio, é largado no rio, agora é adotado pela própria filha de Faraó, dentro do palácio, dentro da casa de Faraó. Mas Deus tem um projeto para ele, Deus tem um plano na vida dele, e Deus levanta esse homem Moisés como um grande instrumento de Deus, porque focou-se em servir a Deus. Deus, quando chama ele, estava ele apacentando as ovelhas do seu sogro, não era dele, ele não tinha ovelhas. Mas Deus chama e diz: Senhor, eu não sei falar, eu não sei ninguém, eu não sei pregar, eu não sei fazer, eu tenho medo. Deus falou: fique tranquilo, eu vou te usar para livrar o povo do Egito, da Faraó, das mãos de Faraó, para a terra prometida. Ele disse: Senhor, eu não, Senhor, me dá um sinal. E põe a mão no peito, e põe a mão no braço e fica leprosa. Pega a madeira, pega a água, joga, vira sangue, joga a vara, vira a serpente. Deus vai dando sinais. Mas Senhor, o que é que eu vou fazer para guerrear? Deus disse: fique tranquilo, diga para eles: o Eu Sou me enviou, o Eu Sou me enviou, o Eu Sou me enviou. Deus está dizendo: eu sou o teu livramento, eu sou a tua promessa, eu sou a tua cura, eu sou a tua resposta, eu sou o teu Deus do ano de 2020, do 2021, do 2022, do 2050. Eu sou o teu Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Moisés entende o propósito e obedece à voz do Senhor. Conduz 3 milhões de pessoas desobedientes e rebeldes até a terra prometida. Deus te chamou para conduzir o povo até a terra prometida. Deus te chamou para ser instrumento de Deus, para levar pessoas do Egito para a terra prometida. Se prepara. Deus quer usar você para tirar pessoas presas, perdidas, mortas, destruídas, sujas, com os pés encardidos. Mas o Senhor te chamou para lavar os pés. O Senhor te chamou para mudar destinos. O Senhor te chamou para restaurar pessoas. O Senhor te chamou para curar pessoas. Como é que você faz o balanço? Como é que você está terminando esse ano? É na presença de Deus? Então louva o Senhor, porque muitos desviaram. Louva o Senhor, porque muitos abandonaram. Louva o Senhor, porque tu e a tua casa está na presença de Deus, e Ele vai cumprir a sua promessa sobre a sua vida. Queridos, muitos não sabem a minha história. Meus filhos estavam perguntando, conversando aí conosco ainda hoje, dizendo: pai, ele falava da minha mãe, né? A avó fazia isso, a avó rezava, a avó fazia umas perguntas para a gente: a avó fazia isso, o vô fazia isso. Eles iam no centro de macumba, eles faziam aquilo. Eles queriam saber de coisas terríveis, se a gente fazia ou não. Eu disse: não, a gente não era tão terrível assim. Era bastante, mas não tanto. Fazia outras coisas, piores até, mas... E começando a contar para eles saberem a nossa história. Muitos não conhecem a minha história. Não suportava crente, odiava a igreja. Se viesse alguém pregar, irmão, qualquer pessoa normal, escuta alguém. Se alguém falasse: irmão, faz o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você, vamos para a igreja vamos começar, você quer ficar perto de mim? Feche sua boca. Não quero que você fale nada. Não, eu não quero ouvir nenhuma palavra sua a respeito de igreja ou de crente. Está claro? Só que na época eu lutava. Na época eu dava aula em academia. Eu era professor de academia. Fazia vale tudo. Xarope, louco. Militar. Cabeça xarope, prestando para a marinha, para a aeronáutica, prestando para fuzileiro naval. Querendo ser isso. Pô, vou ser polícia, eu vou fazer isso. Xarope. Mas Deus disse: você quer isso, mas eu tenho um projeto melhor para a sua história. E aí quando Deus alcança, aí a gente começa na família: escuta, se converte. Você tem que conhecer Jesus, Jesus é maravilhoso. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer: Deus, hoje eu não vejo pessoas sequer orando pela sua família. Hoje não vejo sequer pessoas preocupadas em orar pela sua casa. A gente passava orando e dizia: Deus, eu e a minha casa vai servir o Senhor Jesus. Meus pais vão se render, minha família vão se render. Quando eu for, meus filhos vão todos te servir. Minha esposa, quando for assim, todos nós vamos te adorar, porque toda a minha casa vai te adorar. Nenhum sequer vai se perder. Eu profetizo, Senhor, e eu convidava a minha família, eu evangelizava a minha família, e eu dizia para eles: eu não aceitava. Você não pode ficar vendo. Se é bom para mim, eu te amo, eu também quero que você esteja comigo. Se Deus
Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua. Por favor, vamos hoje, vamos amanhã, vamos depois. Não me cansava, e até que a minha casa toda se rendeu ao Senhor Jesus. Deus tem esse projeto para você, Deus tem esse plano para você. Não se acomode como está, não. Tu e a tua casa vai servir o Senhor Jesus. Você pode aplaudir Ele por isso? Isso não é mérito, isso é obrigação nossa. Nós não podemos se calar, nós não podemos parar. Pessoas dependendo de você para vir para Jesus, seu vizinho, parentes, só estão esperando o seu convite ousado. Não é aquele convite que você já faz para ouvir o não, só para se sentir aliviado que um dia você convidou, mas na verdade é um convite para ouvir não mesmo. Vamos na igreja lá, tá? O cara fica assim, o que você está falando? É para falar sem entender mesmo. Eu estou falando para você não entender mesmo. Na igreja ali, tá? É uma bênção. Ah, não dá? Tá bom então. Deus abençoe. Eu já preguei para o meu bairro inteiro, pastor. Desse jeito? O dia que você chegar nessa pessoa, seja quem for. Meu amado, vem cá. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha casa. Deus mudou a minha vida. E eu creio que Ele vai fazer isso na sua história também, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te apresentar um Deus que todos os dias eu ando com Ele. Mas sabe por que muitos não pregam assim? Porque a sua vida não condiz isso. Você vai falar o que se nem você vive com Deus? Você vai falar o que? Você que começou um dia a servir a Deus por causa de influência de alguém, mas que ainda na verdade nem teve encontro com Ele. A gente só fala daquilo que a gente domina e que a gente gosta. O que é que você gosta? Engraçado que o que você gosta você não precisa nem estudar, né? Você só pensa nisso 24 horas e domina e fala com muita excelência. Que roupa que é essa aqui? Não, essa roupa aqui é linha fio 1080. Esse aqui é a gramatura do tecido. Esse tecido é um tecido suíço. Esse tecido aqui é um fio egípcio. Porque você gosta de roupa. Ah, não, vou te falar uma coisa, uma receita para você. Precisa ver uma receita, hein? Porque você gosta de cozinhar? Não, tem uma receita tal, uma receita essa. E o que é que você fala da Bíblia? É difícil a Bíblia? Não é difícil, é porque você não gosta. Aquilo que a gente não gosta, a gente não domina. Aquilo que a gente não gosta, a gente não faz bem. A gente precisa aprender a gostar de Deus para a gente pregar Deus para as pessoas. A gente precisa aprender a amar Deus de verdade para falar com prazer para Ele. Eu estava gravando hoje lá no meio da piscina, lá do condomínio. Aí várias crianças passando, eu falei para a pastora, eu falei, amor, estou meio gritando, pregando aqui. E eu estava falando sobre isso, sobre fé, e algumas pessoas vendo, paravam, ficavam olhando. E eu, em nome de Jesus, e fazendo um vídeo, gravando, eu falei, Deus, nós precisamos ser diferentes e ousados para falar de Jesus. As pessoas ficavam olhando, eu vou dizer, é isso aí. O que adianta eu ser um cristão, pastor 007, que ninguém sabe que sou eu? Cristão só na internet, só no YouTube. O que adianta? Você tem que ser cristão no açougue, no cabeleireiro. Você tem que ser cristão no seu bairro, na sua vizinhança, onde você pisar, para as pessoas dizerem, meu irmão, aquele ali tem autoridade do que ele fala. E eu vou dizer, até do jeito que ele fala, me dá vontade de ir lá, porque ele passa uma ousadia, uma autoridade, eu quero sentir isso que ele fala. Eu vou dizer, você percebe que quando abrir a sua boca, pessoas vão vir beber dessa fonte, porque você tem água para dar para elas. Imagina alguma pessoa dizer assim, vem cá, eu vou te falar de um Jesus maravilhoso, eu vou matar a sua sede, toma. Ih, não tem nada. A gente só pode dar se a gente tiver. Você não pode dar algo que você não tenha. As pessoas estão vivendo de um evangelho distorcido, frágil, mirrado, pecaminoso. E sabe o que está fazendo? Elas estão parando no meio do caminho. Mas nós encontramos ainda Moisés, que começa mal e termina bem. Quem mais, pastor? Muitos outros começaram mal e terminaram bem. Talvez você já ouviu falar de Saulo. Saulo, um perseguidor da igreja, matando pessoas, destruindo vidas, acabando com famílias.
Mas no caminho de Damasco, subitamente, em Atos capítulo 9, subitamente um resplendor da glória o cerca. O próprio Jesus se manifesta a ele, a glória de Deus vem sobre ele. E ele cai do animal que está montado, e ele reconhece o Senhor, diz: quem és o Senhor? E se diz o Senhor para ele: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Quer dizer, duro é para ti voltar atrás, porque hoje eu tenho um plano na sua vida, Paulo. Hoje eu mudo o seu nome, a sua identidade, a sua história, a sua vida. E eu quero ver você um pregador da palavra. Ele diz: eis-me aqui, para onde que eu devo ir? Ele não queria nem saber onde ele estava indo. Ele diz: a partir de hoje eu tenho um caminho novo para ir. A partir de hoje eu tenho uma direção certa para viver. Deus, Senhor, pode mandar que eu obedeça. Tem gente que está pensando se vai servir a Deus ou não ainda. Paulo diz: não, é agora. O milagre começa agora. Eu quero servir a Deus agora. Se você quer de Deus agora, se prepara. Deus tem para você um tempo novo agora. Agora. Ainda assim que o ano esteja encerrando, Deus começa tudo novo na minha e na sua história, para a glória dele. Aleluia! Ele sai dali focado. Ele sai dali determinado. A fazer o que, pastor? A viver um evangelho de facilidade. É isso que Paulo faz? Ele faz isso? Não. Ele simplesmente quer vivenciar o evangelho de sobrenatural. Ele quer vivenciar um evangelho extraordinário. Ele quer vivenciar um evangelho de milagre, de poder, de vitória, de graça. Olha o que diz a Bíblia em 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Esse é um dos versículos muito conhecidos na Bíblia. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Este homem de Deus está focado em vivenciar algo extraordinário. Não focado em vivenciar coisa frágil, não. É vivenciar algo poderoso. Ele diz: combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Preste atenção, queridos. Combati o bom combate. Combate é coisa fácil? Combate é facilidade? O que eu e você esperamos do Evangelho? O que eu e você esperamos de servir a Deus? Achando que abandonamos o passado e que agora vai ser fácil. Isso é só parte da vida dele. No final aqui dizendo, quando ele estava concluindo o seu ministério, chegando no fim da sua carreira. O ano está encerrando. Será que não para a sua eternidade, porque você vai morrer agora e acabou a sua vida? Não. Eu estou dizendo a respeito de um ciclo. Como que você pode avaliar esse ano? Eu combati o bom combate? Ou será que nós somos aquele que, no meio desse combate, por muitas vezes nós quase desistimos? Ou dizemos que não valia a pena, ou que estávamos cansados? Paulo diz: eis que sou prisioneiro de Cristo, açoitado muitas vezes, preso muitas vezes, encarcerado, servo do Deus vivo. Com muita alegria, vale a pena servir a Deus. Olha o que ele fala. Paulo está preso e manda cartas a Timóteo. Paulo está preso e manda cartas para os seus discípulos dizendo: vale a pena servir a Deus, vale a pena servir ao Senhor. Queridos, ele estava preso, apanhou em praça pública junto com Silas, ficaram nus publicamente. Mas quando chega no presídio, a Bíblia registra que eles fazem um louvor a Deus lá dentro. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantam ao Senhor. Isso é servir a Deus com ousadia. Isso é servir a Deus e dizer: Deus, eu não paro até que se conclua a tua promessa na minha vida. Queridos, o que Deus quer fazer comigo e com você hoje não é nos parar. O que Deus quer nos fazer é refletir se eu e você estamos sendo um cristão que começa bem e termina mal, ou daqueles que começa mal e termina bem. Olha alguém que estava muito mal e que terminou muito bem. O bandido que estava na cruz. Estava sendo crucificado e condenado pelo seu erro, junto com um à direita e o outro à esquerda.
Mas aquele bandido, ele se arrepende. No último minuto da sua vida, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso, Senhor. E o outro diz: mas quem é ele? Que nem ele próprio pode se livrar. Ainda tem aqueles que querem jogar peso, quer condenar, que quer acusar. O cara está vivendo errado, mas que quer culpar os outros. O cara não se posiciona e quer jogar culpa em outras pessoas. Ele não vem para a igreja, mas a culpa é do pastor. Ele não faz isso, mas a culpa é do irmão. Ele não é fiel, mas a culpa é de ninguém que me ajuda. Não, a culpa é sua. Cria vergonha na sua cara. Ele disse para o outro: cala a boca! Ele não fez nada e nós que erramos. Ele não cometeu erro e dolo algum, mas nós que pecamos. Quem é você para falar mal dele? Nós que erramos, falhamos, roubamos, não somos dignos, nós merecemos essa morte de cruz. Mas ele olha para Jesus: Senhor, olha aí, não dá muita tela porque ele está falando, não, eu quero te pedir perdão, mas lembra de mim quando entrares no paraíso. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, não importa como foi o seu começo, se você quer viver a promessa de Deus hoje, Deus cura, Deus perdoa, Deus ressuscita, Deus renova, Deus faz você viver o extraordinário, porque essa luta que você está passando é para que o nome do Senhor seja glorificado. Levanta a mão bem alto, levanta a mão bem alto para receber. Receba a vitória dele sobre a sua vida. Nós precisamos entender que os traumas e lutas que passamos não é para nos parar, é para nos fazer crescer diante de Deus. O que acontece na vida de Daniel, nós ouvimos falar de Daniel. Quem conhece a história de Daniel? Se eu falar de Daniel para você, você vai lembrar da Cova dos Leões? Quantos lembram da Cova dos Leões? Levanta a mão. Mas o que diz lá em Daniel 10, Daniel 9, 7? Talvez você nem saiba o que diz lá. Mas a Cova dos Leões, essa história você conhece. Se eu te falar de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, você vai lembrar? A gente não esquece os grandes livramentos de Deus. É isso que Deus vai fazer com você no nome de Jesus. O que você está passando é para que Deus fique gravado na memória os grandes livramentos de Deus na sua vida, as grandes vitórias de Deus na sua vida, as grandes conquistas do Senhor sobre a minha e a sua história. Você vai dizer: meu irmão, aconteceu isso, aconteceu, meu coração foi assim, o meu corpo fez isso, apareceu um caroço, apareceu um problema, mas Jesus entrou com providência e o nome dele foi glorificado na minha vida, porque a promessa dele é assim. Eu vou dizer, sabe o que vai acontecer? O nome dele vai ser mais glorificado ainda através do seu testemunho, em nome de Jesus. Está passando luta? Adora a Deus. Está passando prova? Louva. Eu vou parar, eu vou desistir porque está difícil. É só para você. Só é difícil para você. Para os outros é fácil. Afinal, até para Jesus foi fácil. Por isso que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Estava doendo, queridos. O próprio Jesus passou muito mais luta que eu e você. Mas quando eu e você estamos firmes na promessa, a gente entende que essas grandes lutas é para trazer grandes vitórias de Deus nas nossas vidas. Você precisa entender que o melhor é o fim e não o começo. O melhor é o fim. Quantos querem ser melhor? Diga glória a Deus. Quantos querem gerar para Deus? Diga glória a Deus. Eu quero, queridos. Eu preciso. E nós muitas vezes somos massacrados pelo nosso próprio ser, nosso próprio eu, que a gente sabe o que deve fazer certo e ainda continua errando. Sabe quando você chega na igreja e você fala: Senhor, eu preciso melhorar, eu vou orar mais. Você chega em casa, você abandona tudo, não faz nada. Dessa vez vai ser diferente no nome de Jesus Cristo. Dessa vez você vai sair daqui com ousadia e vai dizer: Deus, eu vou mudar, porque eu vou ser um pregador, eu vou ser um profeta, eu vou ser um instrumento de Deus para a glória de Jesus. Hoje você pode decidir isso na sua vida. Não importa a sua idade, não importa quem você é. Se você decidir hoje, Deus te levanta na terra para que o nome dele seja glorificado.
Não importa se tem uma pessoa, não importa se não tem ninguém, há um Deus que está olhando para você e Ele está vendo quem você é. Davi estava no meio do pasto e não tinha ninguém para assistir ele. Natural não, mas espiritual sim. Olha para o seu irmão e diga: tem alguém olhando para você. Mesmo que você estiver sozinho, a pessoa mais importante está olhando para você. É ela que pode te promover. Aleluia. É ela que pode te promover. É ela que pode te promover. Aleluia. Deus quer nos promover. Deus quer nos honrar. Mas Ele quer ver a nossa fidelidade no momento em que ninguém está olhando para nós. Ele quer ver a nossa fidelidade para a glória de Jesus Cristo. Se você quer vivenciar a promessa de Deus até o final, dizer: Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, porque eu não posso depender de ninguém. E Jesus é tão lindo. Jesus é tão lindo. Preste atenção como Ele é lindo. Que Ele diz o seguinte: que a salvação é individual. Que o caminho é tão estreito e apertado que só passa um por vez na porta. Não adianta se dar a mão para alguém que é crente, que te carregou na fé. Não. É você que tem que passar pela porta. Jesus diz: eis que eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu não sou só a porta, não. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Se você quer a vida de Deus e quer passar pela porta, e está disposto a superar este caminho estreito, Ele disse: o caminho é largo, é o caminho da perdição, mas o caminho estreito é o caminho da salvação. Não mande pelo um caminho fácil. Desconfie quando for muito fácil, porque Deus não está no fácil, Deus está no difícil. Ele carregou a cruz por nós. Ele chorou no Getsêmani gotas de sangue por nós. Ele padeceu por amor a nós, mas para que você tenha vida e vida em abundância. Se você quer vivenciar a promessa de Deus e está disposto a ficar até o final, se você está na sua casa, se você está aqui presente, você pode colocar: e eu quero ficar até o final, escreva. Mas se você está aqui, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus Cristo. Só quem quer ir firme até o final. Só quem quer ir firme até o final e chegar no final para a glória de Deus. É Ele que vai te promover. Pastor, cadê aquela irmã? Cadê aquele irmão? Cadê aquele querido da igreja? Cadê? Eu vou dizer uma coisa para você, eu também não sei. Agora eu vou dizer, eu sei quem está aqui. Há um que não falta. Aleluia. Há um que não falta nenhuma reunião. E é para Ele que você veio. É servir Ele. É para Ele que você veio adorar. Ele não falta, Ele não decepciona você. Ele está aqui para receber a sua adoração. Pode faltar o melhor irmão e amigo seu, pessoal, mas Jesus não vai faltar. Ele vai vir para receber a sua adoração. Então adore a Ele.